Romanos 8,14 diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, ou estes são filhos de Deus, tá? É o termo mais correto. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós louvamos o teu nome, nós bendizemos a ti, nós damos graças ao Senhor por estarmos aqui, Senhor, estarmos na tua casa, estarmos na tua presença, Senhor, para orar a Ti, como nós fizemos agora há pouco, para adorar o Teu nome e para ouvir a Tua palavra, Senhor. É um privilégio, Senhor, muito grande que o Senhor nos dá. É de fato uma honra poder estar na Tua presença, Senhor, meu Deus, Pai, e submeter, Senhor, nossa mente e nosso coração à Tua palavra, Senhor, desejando verdadeiramente que o Senhor fale ao nosso coração, que o Espírito, Senhor, nos alcance, Pai, e nos traga uma palavra que possa, Senhor, mudar a nossa vida, mudar o rumo da nossa vida, abrir o nosso entendimento para compreendermos a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Deus, fale conosco nessa noite, Senhor. Use tudo aquilo que vai ser pregado, Senhor, meu Deus, Pai, e alcance a nossa mente e o nosso coração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deixa eu te dar um exemplo, querido, do que eu estou falando. Olha, a semana passada nós falamos sobre um tema, tá? E a gente desenvolveu ele. O tema é como nós podemos estar seguros da nossa filiação. Como eu posso ter certeza que de fato sou filho de Deus? Essa foi a temática. Aí nós respondemos, nós poderemos estar seguros de que somos filhos de Deus se nós formos guiados pelo Espírito Santo. Foi a nossa abordagem. Aí começou, mas o que significa ser guiado pelo Espírito Santo? Eu fiz essa pergunta, tá? E respondi. Eu disse, o Espírito Santo, mas o que significa ser guiado, né? O Espírito Santo nos guia por meio da palavra escrita, ou seja, por meio das Escrituras. Ser guiado pelo Espírito Santo significa que nós somos instruídos por meio do Espírito através da sua palavra. O guiar do Espírito não tem a ver, eu vou falar muito sobre isso, querido. Assim, a priori, não tem tanto a ver com essa coisa de alguma instrução para agora, Senhor, eu preciso de uma direção para fazer isso, e o Espírito Santo vem te dar uma direção. Isso pode acontecer, mas quando as Escrituras nos ensinam a respeito de ser guiado pelo Espírito Santo, não é isso que vem em primeiro lugar, tá? Significa que nós vamos ser instruídos pela palavra, tá? E depois eu perguntei, e por que é importante saber que o Espírito Santo nos guia por meio das Escrituras? E eu coloquei dois motivos. Primeiro, por causa dos acréscimos do catolicismo que eu coloquei, e depois também por causa dos acréscimos feitos pela própria igreja evangélica, tá? Há alguém que diz assim: o Espírito me deu uma revelação, e aí acrescenta algo à Escritura. São os riscos que nós corremos com relação à doutrina, querido. Na verdade, eu já disse a vocês que praticamente todas as seitas começam com o idealizador, o fundador da seita, recebendo uma revelação, uma nova revelação, e daí, a partir dessa nova revelação, ele começa um movimento. Sempre é assim na história da igreja, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. É por isso que eu tenho que ser guiado pelas Escrituras. O Espírito me guia por meio das Escrituras. Mas como será então que o Espírito Santo nos guia em conexão com essa verdade, querido? E foi dito, ele faz isso através da nossa mente, agindo na nossa mente. Quando nós falamos sobre o sermos guiados pelo Espírito de Deus, a tendência de algumas pessoas é começar a pensar em visões, em êxtase, ou alguma coisa dessa natureza, tá? Mas não é esse o sentido prioritário. Não estou dizendo que o Espírito não faça isso, não estou dizendo. Eu só estou dizendo que não é essa a abordagem principal das Escrituras com relação a ser guiado pelo Espírito Santo. A questão vital aqui é: o Espírito Santo tem iluminado a nossa mente. Amém? Sim. Sobre o quê? Aí eu disse a vocês, sobre Deus. Ele fez isso com relação à nossa alma e à necessidade ele faz isso, na verdade, né? Com relação à nossa alma e à necessidade da nossa alma. Também faz isso, querido, através, nos revelando, nos dando a conhecer quem é o Senhor Jesus Cristo, a sua pessoa e a sua obra. Só o Espírito para abrir o entendimento de alguém
de maneira que ele possa conhecer Cristo e acreditar que Jesus Cristo, de fato, é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Sem a obra do Espírito Santo, isso não é possível. Também disse que o Espírito Santo nos guia, agindo em nossos corações e em nossos desejos. Tá? Falei também que ele age sobre a nossa vontade, né? E foi colocando essas questões. É assim que ele nos guia, tá? É assim que o Espírito Santo age em nós. Agora veja, dito tudo isso, querido, eu preciso perguntar: como eu sei que essas coisas estão acontecendo comigo? É aqui que está o desenvolvimento lógico o Espírito Santo me guia, trazendo à minha consciência a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, a necessidade da minha alma. Tá, mas como eu sei que de fato ele está operando essas coisas em mim? Ou quais são os sinais práticos que podem ser percebidos na minha vida de que o Espírito Santo de fato está me guiando? Como é que isso se manifesta na minha vida? Ele ilumina minha mente para eu conhecer Deus, ele ilumina minha mente para eu conhecer Cristo, ele me dá consciência da minha alma e a necessidade da minha alma, ele trabalha na minha vontade, ele trabalha. Mas como é que eu sei realmente, na prática, que isso acontece? É essa a nossa temática de hoje, querido. E a primeira resposta, irmãos, eu personifiquei as respostas. Se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, ele determina a minha perspectiva da vida. Olha o versículo aqui, 1 Coríntios 2:12, diz assim: Ora, nós não temos recebido. Vou ler de novo, tá? 1 Coríntios 12, 2:12, na verdade. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, querido, eu tenho uma perspectiva essencialmente espiritual da vida. Essa é a primeira coisa que diferencia o cristão de alguém não cristão. É essa perspectiva espiritual da vida. Se uma pessoa não tem, querido, se ele age, se a sua mente está tão conformada ao padrão desse mundo que ele não consegue olhar além, se ele não consegue ter uma perspectiva de vida espiritual, é bem provável que tal pessoa não seja cristã. Paulo já havia dito, querido, que o homem não cristão, ele tem uma mente carnal, tá? Nós lemos isso aqui no capítulo 8 mesmo. Isso significa que toda a inclinação da vida dessa pessoa é para as coisas da carne. O que é ter uma perspectiva espiritual, irmãos? Tá? É aquilo que nós falamos lá no versículo 7, né? O homem sem Deus, ele tem essa inclinação para as coisas da carne. Tudo dele gira em torno disso. O homem espiritual tem uma inclinação voltada para o espírito, para as coisas de Deus. Nós lemos o texto, tá? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode ser. E quem tem a sua perspectiva voltado apenas para as coisas desse mundo, para os prazeres desse mundo, para os prazeres da sua carne, essa pessoa não é cristã. O crente, ele tem uma perspectiva de vida, mas essa perspectiva é espiritual. Ela é controlada pelo conhecimento que ele tem das Escrituras. Deus usa esse conhecimento das Escrituras para nos dar uma percepção do que é a vida, na verdade. A minha percepção não é uma percepção apenas mundana, secular, tá voltada para as minhas próprias necessidades. A minha perspectiva da vida é uma perspectiva espiritual. Eu creio em coisas que vão além desse mundo. Eu creio em coisas que esse mundo não acredita. Eu valorizo coisas que esse mundo detesta, entende? Eu tenho uma perspectiva diferente da vida. Por quê? Por causa do Espírito Santo que me guia. Eu gostaria muito que vocês entendessem, querido, aqui a diferença entre o homem cristão e o não cristão. O cristão, ele tem gosto pelas coisas espirituais. Isso significa, querido, que ele gosta das reuniões nas quais os cristãos se reúnem para estudar a Bíblia, para orar. Um cristão, eu falei disso ontem, né? Irmãos, é muito estranho para mim um cristão não ter prazer no culto. Eu não consigo, na verdade, não há uma explicação bíblica para um cristão não gostar de culto. Não há, irmãos. Porque ele não tem prazer nas coisas espirituais. Não tem outra explicação para isso, querido. Entretanto, o homem do mundo, veja como é que funciona, irmãos. O homem cristão, o homem de Deus,
Ele tem prazer nas coisas espirituais, ele tem prazer no culto, no estudo da palavra, na oração, na comunhão. Ele gosta disso. O homem do mundo, o homem sem Deus, ele acha essas reuniões extremamente insípidas, desinteressantes, enfadonhas. É cansativo isso aqui. Ele vem para cá, ele não entende nada, entendeu? Ele não entende por que que a gente passa meia hora orando aqui. Ele não entende por que que a gente passa uma hora ouvindo uma pregação. Essas coisas para ele não têm sentido, querido. Ele não entende, querido. Ele não sabe de nada do que está acontecendo ali. Ele está ali, mas ele está completamente alheio ao que está acontecendo. Por que que acontece isso? Porque o Espírito não está nele. Então ele não tem proveito nessas coisas. Pedir a um homem não cristão que apreciasse ou que aprecie uma reunião de estudo e de oração, querido, é mais ou menos a mesma coisa que pedir a um cego que aprecie um cenário lindo, sabe? Ele não pode ver nada, então ele não pode apreciar. Agora, o homem espiritual, querido, ele pode fazer isso. O que me espanta é o homem espiritual não apreciar esses momentos. Isso me espanta. O homem não espiritual, querido, ele não tem nenhuma faculdade espiritual. Então ele não pode gostar de uma reunião espiritual. O que nós fazemos aqui, querido, é espiritual. Você vem para cá, meia hora de oração, só você e Deus. Depois, mais 20 minutos de adoração, 25 minutos de adoração. Depois, mais uma hora de pregação. Depois, mais 20 minutos de oração. Não há nada no homem do mundo que o atraia para um ambiente como esse. Ele não vai gostar, querido. Não tem como ele gostar disso, tá? Agora, me choca o fato de alguns cristãos também não gostarem. Aí isso me espanta. Isso deveria fazer com que a gente repensasse um pouco a nossa espiritualidade. Porque, irmãos, o cristão é alguém que tem o Espírito dentro dele. E quando nós nos reunimos, nós falamos sobre sótanos, quando nós nos reunimos, é o corpo que está se reunindo. É o Espírito em nós que nos reúne para congregar. Deveria ser um momento de celebração, deveria ser um momento de prazer. Eu estou me reunindo com os meus irmãos em Cristo Jesus para adorar o meu Deus, entende? E independente, querido, aqui, independente de louvor, independente de pregação, é o meu culto a Deus. Isso não tem a ver, assim, eu não venho à igreja porque eu quero ver um irmão ou a irmã A ou B. Não, não. Por mais que seja prazeroso a comunhão, eu não venho por isso. Eu não cultuo por causa de A ou B, eu cultuo por causa do meu Deus, entende? Eu oro porque o meu coração está voltado para Deus. Eu sei que tudo aquilo que eu estou precisando, aquilo que eu estou buscando, ou aquilo pelo qual a igreja ora, só Deus pode nos dar em resposta. Então, nós vamos para diante do Senhor e buscar o Senhor. Então, quando a pessoa diz assim, mas irmãos, eu tenho muita dificuldade com essas coisas. Deus tem que lidar comigo porque eu não consigo, querido, de forma alguma, entender isso. Eu luto comigo mesmo porque eu não entendo, sabe? Eu não entendo como é que funciona isso. Como é que eu sei, querido, que eu estou sendo realmente guiado pelo Espírito Santo? Bom, eu sei disso, querido, se ele estiver me movendo a amar os meus irmãos em Cristo Jesus. Na prática, eu sei que estou sendo guiado pelo Espírito Santo quando ele move meu coração a amar os meus irmãos em Cristo Jesus. Isso significa ter prazer, querido, na companhia de pessoas que têm a mente governada pelo Espírito de Deus. Significa que você gosta da companhia e do companheirismo dos cristãos, de modo que você acha agradável estar com eles, conversar com eles sobre assuntos espirituais. Isso deve caracterizar. Eu sei que a gente está numa época, querido, em que igreja parece assim um ambiente mais comercial, sabe? A maneira de interação na igreja, querido, parece muito mercantilista. Algumas pessoas vão na igreja e elas acham que a única responsabilidade que ela tem na igreja é de ir lá e levar uma oferta ao seu dízimo, e aí é como se ela estivesse pagando o pastor para que o pastor orasse por ela, abençoasse ela, e ela não tem nenhum compromisso com mais nada, é só isso. Querido, isso é uma relação comercial, onde eu pago pelos serviços do pastor, mas isso não pode ser igreja. Aqui não existe essa relação comercial, querido. Aqui existe uma relação. Lembra de ontem? Nós somos o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de todas as juntas.
trabalhando todas elas com o mesmo propósito, cada uma fazendo, executando o seu papel para que o corpo possa crescer. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. Que você é chamado para ofertar ao Senhor é entre você e Deus. É chamado para dizimar, sim, mas isso não muda, querido, o que você é como igreja. Você é parte, você é membro do corpo de Cristo. Nós estamos interligados, conectados, juntos. Somos corpo de Cristo, irmãos. Isso é igreja. Você é tão responsável por isso aqui quanto eu, que sou pastor, quanto a minha esposa, ou quanto qualquer outra pessoa. Isso aqui não é do pastor. Isso não é meu, irmão. Isso aqui não tem nada aqui que seja meu, na verdade, entende? Nós somos igreja, isso é ser igreja. E eu sou chamado, e eu sei que eu estou sendo guiado pelo Espírito. Eu sei que sou um membro dessa igreja quando o Espírito me move a amar os meus irmãos. E se não há amor no meu coração pelos meus irmãos, querido, então isso só pode significar uma única coisa, querido: que você não é membro do corpo. A gente tem que ser realista com essas coisas, irmãos. Eu preciso olhar a vida cristã por uma perspectiva muito realista. O Espírito habita em nós. Eu já li, irmãos. Se alguém é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Mas como é que eu sei que eu sou guiado pelo Espírito de Deus? Eu sei que sou guiado pelo Espírito de Deus se o Espírito me move a amar os meus irmãos. Se o Espírito Santo tem gerado em mim uma perspectiva espiritual da vida. São as duas características citadas até agora. O homem que tem o Espírito de Deus, querido, em seu ser, é o homem que é guiado pelo Espírito. E por causa disso, ele se interessa pelas coisas do Espírito. Ele se interessa, essas coisas do Espírito aqui, querido, estão muito relacionadas aqui com essa questão da alma, do destino da alma, sabe? O homem de Deus deveria gostar de falar dessas coisas, do destino da alma, são assuntos que o envolvem. Nós somos cristãos, nós sabemos que a vida ela não se finda aqui, ela não acaba aqui, a vida continua. Depois da morte, nós continuamos a existir, nós vamos viver na eternidade com o Senhor. Isso deve ser assunto para o cristão, querido. O cristão é alguém que deveria gostar de falar das coisas espirituais, das coisas de Deus. Quando ele não gosta, irmãos, para mim acho que tem alguma coisa de errado, querido, nisso. Olha o que Paulo diz, irmão, 2 Coríntios 4,18. Portanto, não olhemos para aquilo que agora podemos ver. Percebe como ele coloca as coisas? Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as coisas que não podemos ver durarão para sempre. São as coisas que o Senhor tem preparado para nós. São as coisas das quais o nosso coração deveria querer, saber, conhecer melhor. Deveria ser assunto entre nós cristãos, sabe? Deveria ser motivo de boas conversas, querido. Porque é muito fácil, irmãos, a gente se prender a esse mundo e viver a sua vida governada pela mentalidade desse mundo, que é uma mentalidade maligna, sabe? É muito mais difícil você se permitir, e aí nós voltamos para a questão de como o Espírito age em nós, nos governa, né? Que é por meio da nossa mente, mas ele faz isso através da sua palavra. Então, o conhecimento da palavra de Deus deveria ser uma coisa muito corriqueira na nossa vida. O ler as Escrituras, queridos, sempre e constantemente deveria ser algo muito corriqueiro na nossa vida. O cristão deveria ter prazer nas Escrituras sagradas, irmãos. Deveria ter prazer. Terceiro, se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, ele está operando em mim o desejo de viver para a glória de Deus. Existe um documento da igreja inglesa que é chamado de. Tem um catecismo de Westminster, mas tem também o breve catecismo de Westminster. Ele é uma espécie de declaração de fé dos crentes. A primeira pergunta ele é feito com perguntas e respostas. A primeira pergunta desse catecismo, muito famoso, a igreja presbiteriana o adota quase que no mesmo nível da palavra de Deus, entendeu? Eles usam para discipulado, para ensinar as pessoas, o catecismo de Westminster. A primeira pergunta que tem lá é: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Gozar é uma linguagem que soa um pouco estranha hoje, né? Mas significa ter prazer em Deus, se alegrar em Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar no Senhor, ter gozo, ter prazer no Senhor.
Isso é muito semelhante ao que diz, irmãos, a ideia de você viver para a glória de Deus, de você fazer as coisas para a glória de Deus, é muito parecido com o que diz 1 Coríntios 10:31. Eu gosto desse texto, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O homem não cristão, querido, o homem que ainda está em pecado, ele não pode viver para glorificar a Deus. Não há como um homem sem Deus poder glorificar a Deus. Por que isso foi isso que aconteceu na queda, irmãos? Quando você olha para o relato 3 de Gênesis 3 lá, você vai ver uma coisa. Primeiro, o homem viveu, Adão viveu por um tempo exclusivamente para a glória de Deus. Mas aí ele começou a viver para a sua própria glória. E essa é a questão, querido. Essa é a distinção. O homem de Deus vive para a glória de Deus. O homem sem Deus vive para a sua própria glória. Vocês lembram lá do texto, né? Quando o diabo tentou Eva, ele disse: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Ele seduziu Eva, ele enganou Eva, na verdade. Depois que ele pergunta, irmãos, ele faz uma sugestão maligna e Eva acreditou. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O diabo enganou Eva. Deus deu uma ordem para vocês, mas é porque ele estava mal intencionado. Ele não quer que vocês comam, porque no dia em que vocês comerem, vocês serão que nem ele, serão que nem Deus. Eva caiu na cilada e ela comeu, querido. Ela acreditou na mentira, aceitou a sugestão e, por causa disso, ela começou a viver para a sua própria glória. Depois o marido a acompanhou. Essa é uma coisa que a gente precisa rever, irmãos. Ou eu estou vivendo para a glória de Deus, ou eu estou vivendo para a minha própria glória. Ou eu estou buscando viver a vontade de Deus, ou eu estou buscando viver a minha própria vontade. Como é que você sabe que está sendo guiado pelo Espírito Santo? É simples, irmãos. Você está buscando viver a vontade de Deus ou você está vivendo a sua própria vontade? Não tem muito segredo, né, irmãos? Não tem muito segredo. Eu não consigo ver dificuldade nisso aqui. A questão toda nossa é até que ponto nós estamos dispostos a ser sinceros conosco mesmo. Faça essa pergunta para você, querido. Você está disposto a viver e fazer a vontade de Deus? Ou você está vivendo apenas para a sua vontade? A tua prioridade são os interesses de Deus? Ou a tua prioridade são os teus próprios interesses? Jesus falou sobre isso. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, a vontade de Deus, o reino de Deus. Quarto, querido, se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, ele está fomentando em mim um maior desejo por conhecer Deus e o Senhor Jesus Cristo. Esse é um outro sinal muito prático, muito claro, de alguém que está sendo guiado pelo Espírito Santo. Há no coração dele um desejo por conhecer Deus e por conhecer o Senhor Jesus Cristo. Tá escrito, irmãos, João 16, a partir do versículo 13, diz assim: Olha, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Agora observe, quando o Espírito vier, ele me glorificará, pois vai receber do que é meu e anunciará a vocês. O papel do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo é glorificar o nome de Jesus. De acordo com esse texto, irmãos, o meio pelo qual você pode saber se o Espírito está em você e se ele está guiando você é se, irmãos, é interessante isso aqui, né? Não é perguntar se eu tive alguma visão ou se eu experimentei um êxtase ali, alguma coisa, sabe? Ou se eu tenho falado em línguas estranhas. Não. Se eu quero saber se estou sendo guiado pelo Espírito Santo, querido, a pergunta certa é: acaso há em mim um desejo de conhecer o Senhor Jesus Cristo? Eu diria que esse é o teste supremo na vida do cristão. O texto vai dizer lá em João 17:3 que a vida é eterna. Eu acho que esse texto está aqui, deixa eu olhar se já está aqui. Não, está aqui. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A questão é, querido,
como é que eu sei que eu estou buscando conhecer? Porque, irmãos, é interessante isso. As pessoas sempre pensam e elas são muito místicas na compreensão de como essas coisas acontecem. Elas pensam que ser guiado pelo Espírito Santo significa que você vai estar recebendo revelação o tempo todo do Espírito Santo, que você está o tempo todo ali tendo sonhos reveladores ou alguma coisa dessa natureza, ou recebendo profecia. Nada disso, irmãos. Nada disso. E preste atenção numa coisa, querido. O Espírito Santo sempre leva o ser humano a Cristo, tá? Ele foi enviado para glorificar a Jesus. Por sua vez, o próprio Jesus Cristo diz que ele foi enviado para glorificar o Pai. Veja, o Espírito foi enviado para glorificar Cristo, Cristo foi enviado para glorificar o Pai. Então, quando o Espírito está guiando uma pessoa, essa pessoa deve desejar conhecer tanto a Jesus Cristo como também conhecer o Pai. E aqui, querido, esse teste ele pode gerar assim alguma confusão na mente das pessoas. Como é que eu sei que o Espírito está produzindo em mim esse desejo por conhecer Cristo e por conhecer Deus? Novamente, nós somos muito místicos nessas coisas. Eu mesmo já me deixei levar algumas vezes, entendeu? E até faço, às vezes, alguma oração nesse sentido. Tipo assim, Espírito de Deus, abra os meus olhos espirituais para que eu possa conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus, para que eu possa conhecer verdadeiramente a Deus. Não é que a oração seja errada, mas dependendo da motivação com a qual você está orando isso, você pode pensar que conhecer Deus e conhecer Cristo só é possível por meio de algum tipo de revelação, de alguma coisa sobrenatural. Não é bem isso, querido. Não é bem isso o ensino da palavra de Deus, tá? Como é que eu sei que o Espírito está produzindo em mim esse desejo de conhecer a Deus, de conhecer o Senhor e o Senhor Jesus Cristo? E a resposta para essa pergunta vem exatamente com outra pergunta, né? Onde eu encontro esse conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo? E a resposta é: eu encontro esse conhecimento no Velho e no Novo Testamento. Não é simples isso? O conhecimento de Deus, vamos lá. O único conhecimento seguro de Deus e do Senhor Jesus Cristo só pode ser encontrado nas Escrituras, irmãos. Fora disso aqui, eu tive uma revelação. Você não tem garantia disso, de que a revelação veio de fato de Deus. Então não dá para afirmar uma doutrina ou um conhecimento de Cristo fora das Escrituras. Então, quem de fato está buscando o maior conhecimento do Senhor Jesus Cristo e de Deus, essa pessoa é alguém que passa muito tempo com a Bíblia. E ele faz isso com a finalidade de chegar a esse conhecimento. Eu quero enfatizar a ideia de que o cristão que está buscando conhecer a Cristo é alguém que passa muito tempo nas Escrituras, mas ele passa tempo com as Escrituras com a finalidade de conhecer a Cristo. E por que que é preciso dar ênfase a isso, querido? Porque nós somos pessoas tendentes a agir mecanicamente. E do que eu estou falando? Eu estou falando, querido, do perigo que eu tenho de ler as Escrituras dia a dia apenas para cumprir uma meta de leitura. Irmãos, por mais que eu ensine, e por mais que eu vou continuar ensinando a vocês, que se vocês lerem 4 capítulos da Bíblia por dia, até o final de novembro, vocês terão lido toda a Bíblia, tá? Eu acho que isso é bom, que isso deve ser feito. Agora, cuidado com isso, para que você não faça aquela leitura, meu Deus, eu ainda não li meus 4 capítulos, eu tenho que ler meus 4 capítulos, e aí eu vou lá e opa, terminei meus 4 capítulos, fiz a minha responsabilidade. Esse tipo de leitura não tem serventia, irmãos. Não é que você não aprende nada, mas você está lendo com a motivação errada. Não é para ler dessa forma, querido. Eu tenho receio, querido. Não sou contra nós termos meta, sou favorável a isso. Eu acho que a gente deve ter meta, a meta deve nos guiar, sabe? A gente deve se organizar e se programar para cumprir a meta estabelecida, mas eu não acredito que seja motivo suficiente apenas cumprir, bater uma meta. Tem gente que fez o compromisso, ele quer ganhar a Bíblia no final do ano, aí ele passa o ano todinho empurrando com a barriga, não lê nada. Quando chega lá no último mês, aí ele vai ler 20, 30 capítulos por dia. Para quê? Veja, a intenção da pessoa, querido, não é conhecer Deus.
A intenção da pessoa é apenas dizer: eu li a Bíblia esse ano. Não sei se tem muita validade esse tipo de leitura, irmãos. Não sei. Nós deveríamos repensar isso. Vamos lá, irmãos. Vamos adiante aqui, tá bom? Nós conhecemos, e eu vou um passo além aqui agora, tá bom, irmãos? Deixa eu dar um passo além. A gente deve sim, tá, ter o desejo de conhecer a Cristo, e a gente faz isso lendo as Escrituras, mas isso também acontece, irmãos, por meio da oração. Irmãos, eu estava pensando hoje de preparar alguma coisa, quase que uma teologia sistemática a respeito de oração, e eu bombardear a igreja com ensino a respeito de oração, irmãos. Porque, queridos, eu sinto um peso muito grande no meu coração e uma angústia no meu coração quando eu não vejo a igreja orando, sabe? Me dá uma angústia, irmãos, me dá uma angústia. Eu vejo algumas pessoas que chegam na igreja, já sabe, o culto de quarta-feira começa às 7, de 7 até 7h30 a oração. Eu vejo os irmãos chegando às 7h25. Não vai orar, irmãos. Não adianta. E às vezes quando termina o culto, na hora que termina, o irmão vai embora, correndo. Que é os 20 minutos de oração depois. Então ele chega, ele perde o primeiro momento de oração, e no último ele vai embora também. Então ele não vem para orar. A vontade que tem, irmãos, é de preparar alguma coisa nesse sentido, de mostrar por toda a Bíblia por que o crente precisa orar, irmãos. Qual a importância de cultivar uma vida de oração, querido? Eu digo a vocês, irmãos, de tudo aquilo que eu já passei, de tudo aquilo que Deus já me deu, a oração, ela tem uma coisa que para mim é interessante, é um momento de muitas vezes Deus falar comigo. E aí sim, querido, é essa coisa não mística de uma revelação, mas Deus falar ao meu coração enquanto eu estou orando. Eu já contei isso a vocês no retiro, algumas coisas sobre essa questão. É um momento muito importante, querido. Nem sempre eu venho para cá e para falar o tempo todo. Tem vezes que eu venho para cá, irmãos, e eu me calo. Eu gosto quando estou sozinho para fazer isso, entendeu? Então, de manhã eu sempre estou sozinho, né? Antônio Carlos veio mais cedo, eu venho depois. Então, eu sempre fico sozinho. É um momento fundamental, querido. Eu coloco um sonzinho e eu faço uma oração inicial de agradecimento, mas aí eu fico calado na presença do Senhor, sem dizer nada. Às vezes eu leio um salmo, alguma coisa, porque eu estou naquela perspectiva de que Deus pode falar comigo. Porque a gente pensa que oração é só vir para cá e abrir a boca e pedir, e pedir, e pedir. Tem vezes que eu venho para cá, irmãos, e eu não peço nada para Deus. Nada, 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 nada. Às vezes eu só adoro ao Senhor, só louvo, só agradeço. Às vezes eu venho para cá e eu só oro por mim, por necessidades espirituais minhas. Às vezes eu só oro pela igreja. Então há um cardápio muito grande de oração, mas eu gostaria de incentivar a igreja, irmãos, porque isso, ó, queridos, se você não ama a palavra, se você não gosta de ler, irmãos, eu não sei o que dizer a teu respeito, querido. Eu gostaria de dizer coisas boas, mas eu não sei como eu posso dizer isso, irmãos, porque são as duas atividades mais importantes da vida cristã: a palavra, a oração. Depois vem a comunhão, entende? A adoração, o serviço. São coisas tão básicas, querido, da vida cristã, tão bobas às vezes. Irmãos, eu estava orando aqui agora por Deus, Senhor, eu preciso viver um avivamento, preciso, não é experimentar, não é ver, eu quero é vivenciar, eu quero é estar no meio do mover do Espírito Santo, Senhor. Não, não me deixa partir dessa terra sem que antes eu experimente algo dessa natureza, a vida do Espírito. Porque, irmãos, eu de fato, se tem uma coisa que eu oro, a coisa pela qual mais eu gasto tempo diante dos Deus é pedindo, Senhor, um avivamento. Deus envia, Senhor, sopra o teu Espírito sobre nós. Faz o que o Senhor fez lá em Atos 2, lá em Atos 8, em Atos 10, em Atos 19. Derrama o teu Espírito sobre nós, Senhor, porque a igreja precisa desesperadamente de um avivamento. Nós precisamos, irmãos, de um avivamento. Nós precisamos que a vida espiritual faça sentido para nós. Nós precisamos que o nosso coração anseie por Deus, pela presença do Senhor, por conhecer o Senhor, por estar diante do Senhor, por ter prazer na comunhão. Essas coisas precisam acontecer conosco, querido,
porque senão, irmãos, a gente vai viver a vida cristã. Irmãos, eu fico pensando como é que o irmão carrega a vida cristã para algumas pessoas. Eu falo como pastor porque eu observo a vida de todo mundo. Para algumas pessoas, a vida cristã é um fardo, irmãos, muito pesado. Você percebe, ela fica três, no mês ela vem uma vez aqui, às vezes duas. Você percebe a luta, sabe? Se pudesse ser salvo, né? E sem pisar os pés na igreja, essa pessoa ia dar glória a Deus, porque ela nunca mais pisaria aqui. Vem com medo, irmãos, de perder a salvação ou alguma coisa dessa natureza. Fardo, querido, religiosidade, irmãos, isso não leva ninguém para lugar nenhum. Isso nunca produzirá vida de Deus, nunca produzirá alegria no coração. O cara nunca, a pessoa nunca será completa, feliz, sabe? Ela nunca estará satisfeita na sua vida. Ela nunca vai saber o que é a alegria da salvação, querido. Por quê? Porque a vida cristã é um fardo que ela tem que carregar. Misericórdia, querido, misericórdia. Eu não sei como é que a pessoa, irmãos, quando o meu coração está frio, eu falto entrar em desespero, irmãos. Eu venho para diante de Deus e eu digo, Deus, não aceito ficar assim, Senhor. Não me deixa assim, pelo amor de Deus, porque eu não dou conta, irmãos, de ficar com o coração frio diante do Senhor. Não consigo, irmãos. Eu entro em desespero imediatamente, me dá uma angústia no meu coração, porque eu preciso da comunhão com Deus todos os dias, irmãos. Sabe, aquela coisa de você se colocar diante de Deus e saber que a conexão existe. Ah, irmãos, não tem nada no mundo que se compare a isso. Quando o crente está em pecado, ele se coloca diante de Deus, ele sente culpa, ele sente um distanciamento, é como se Deus estivesse distante ou olhando com a cara ruim para ele. Mas outra coisa é quando você está com a comunhão em dias com o Senhor, irmãos, é bom demais. Você vai para o seu quarto e você se ajoelha ali, ou você deita na cama e começa a orar. Há uma conexão, há uma intimidade. Eu não sei como é que um crente consegue viver sem isso, irmãos. Eu não entendo isso. Eu não entendo como é que a pessoa não se angustia por saber que o coração está distante de Deus. Eu não entendo, irmãos. Não entendo. São coisas que eu já disse. Deus precisa trabalhar muito o meu coração para eu lidar, porque é algo assim tão estranho, irmãos. Eu sei o que é isso, eu já passei por isso, mas eu falo porque exatamente quando eu estava passando por esses momentos de frieza, eu me desesperava, irmãos. Eu passava, irmãos, uma hora diante de Deus, dizendo: Deus tem misericórdia da minha vida, Deus tem misericórdia da minha vida, me perdoa, mas me traz de volta a intimidade, a comunhão, Senhor, porque não dá para viver sem isso, irmãos. Não consigo viver sem isso. Sabe, você saber que pode se conectar com Deus o tempo todo, em qualquer momento, em qualquer lugar, sem nenhum impedimento, irmãos, não tem coisa mais prazerosa do que isso. Mais consoladora para o coração do que você saber que está em conexão com Deus o tempo todo. Porque vida cristã é exatamente isso, irmãos. Sim, a gente tem momentos difíceis? Tem, é verdade. Mas esses momentos, queridos, são as exceções da vida. O normal deveria ser ter comunhão. E eu preciso. Olha, querido, eu venho dizendo isso assim para mim mesmo. Nem que eu não termine isso aqui, mas deixa eu te falar umas coisas aqui, querido. A oração, ela é um bom termômetro para a vida da igreja, irmãos. Só ora. Escute o que eu vou dizer, querido. Só ora quem é movido pelo Espírito Santo. Você pode fazer compromisso. A gente já fez isso aqui, já. Criamos um grupo de oração, vi uns irmãos, vi um monte de irmãos aqui orar. Aí você começa naquela empolgação. O tempo vai passando e você vai vendo os irmãos sumindo. Vai sumindo. Some outro, some um. Daqui a pouco não tem mais ninguém. Sabe quem vem orar, irmãos, hoje aqui na igreja? Assim, que ora mesmo aqui? Eu, Antônio Carlos. Vem de manhã e eu venho depois. Aí aparece um irmão num dia, outro irmão no outro. De todo mundo que vinha orar aqui, e a gente orava realmente. Eu vou dizer a vocês, irmão, não estou dizendo que vocês não têm o Espírito Santo, não é isso não, querido. Mas não dá para manter uma vida de oração na força da vontade, irmãos. Não dá para manter uma vida de oração e dizer assim, eu vou orar, custe o que custar, eu vou. Não, querido, se o Espírito não estiver trabalhando no teu coração, querido, você não mantém vida de oração. Não adianta. Nem nada na vida do cristão, querido, é mais difícil do que oração.
É impressionante. A carne, querido, luta, tudo no teu corpo parece que se forma um exército dentro de ti, lutando. A mente vai criando um mecanismo de respostas, justificando o fato de você não orar, sabe? A gente justifica, é porque aconteceu isso, é porque eu estou assim, por causa daquilo, e a gente vai criando. Há toda uma ação, não é só uma questão de carne, de natureza pecaminosa, há uma ação maligna que envolve a vida da pessoa, querido, que amarra ela, não impedindo a pessoa de ter uma vida de oração. Por isso que é tão difícil. Vem para cá para você ver uma coisa, querido. Como é que funciona? Vem para cá para você ver uma coisa. Se desafia aí. Não, pastor, a partir de hoje, agora, eu vou orar todo dia. Faça o propósito, irmãos, e veja quanto tempo você vai ficar se o Espírito Santo não estiver ali contigo. Não permanece, irmãos. Não permanece. E eu não estou falando só de vir para a igreja, não. Estou falando de oração em casa, entendeu? Oração, oração. Tô falando de oração. Nós precisamos ser despertados para isso, querido. Nós precisamos ser despertados para isso. Quinto, se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, ele faz com que eu me preocupe com a minha falta de amor a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Primeiro, o Espírito Santo me leva a desejar conhecer a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Agora, o Espírito Santo faz com que eu perceba a falta de amor, tá? A Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa, deixa eu te dizer algo. Isso aqui é um bom teste, irmãos. Isso aqui é uma coisa simples de a gente perceber. Um homem sem Deus nunca se preocupará com a sua salvação, nem tampouco com o fato de não amar a Deus. Não há essa preocupação no coração de um homem sem Deus, querido. Ele não está nem aí para esse negócio de céu e de inferno, esse negócio de amar a Deus. Não, não, querido, não há preocupação no coração do homem para isso, com relação a essas coisas. Agora, veja, dito isso, querido, há um verso, só uma pequena estrofe de um hino antigo de John Newton, que ele diz assim: olha, é a preocupação dele com não amar a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: o que mais lamento, meu Senhor, é que é fraco e débil o meu amor. Isso aqui, querido, deveria ser o grito do cristão, tá? Olha, irmãos, ter consciência disso. Veja, por mais que eu tenha uma vida com Deus, eu falei para vocês da comunhão e tudo, da oração, da palavra, tudo, mas se tem uma coisa que eu percebo em mim, irmãos, é o fato de que meu amor por Cristo é tão pobre, é tão fraco, sabe? Essa é uma coisa que eu me lamento muito diante do Senhor. Quando as Escrituras diz que eu devo amar a Deus com todo o meu coração, com todo o meu ser, com toda a minha força, de toda a minha alma, eu olho para isso e digo assim: Deus tenha misericórdia de mim. Essa vai ser uma das mensagens da celebração de célula. O que significa amar a Deus dessa forma? Tá praticamente preparada essa mensagem, tá, queridos? Vou abordar isso. Dois temas que eu quero trazer. No sábado, esse tema, né, do que significa amar a Deus dessa forma, e no domingo, Filipenses 2, do 6 até o 8 ali, que eu vou falar sobre Jesus. Deixa eu colocar a questão da seguinte forma, querido. Temos a consciência, escute, temos a consciência de que o nosso coração deve se inflamar de amor, que deve existir dentro de nós uma grande, ardente e santa paixão para com Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós sabemos disso. Há essa compreensão de que eu devo amar a Deus dessa forma. Eu sei que o meu coração deve se encher de desejo de louvar e de engrandecer ao Senhor. Eu imagino, querido, que todo crente deve, tá? Eu falo assim de todo o coração. Eu acho que todo crente, todo cristão, deve ter a consciência de que deve amar a Deus e ao Senhor Jesus Cristo dessa maneira. Mas a pergunta que vem imediatamente é: nós amamos a Deus dessa forma? E escute, a prova absoluta da operação do Espírito em nós é que nos preocupemos com a fragilidade desse amor, que nos perturbemos e nos entristeçamos com isso e que façamos tudo para que a gente possa consertar essa situação. O crente é aquela pessoa que tem consciência da pobreza do seu amor para com Deus, da fraqueza. Quando você vê uma pessoa, querido, se orgulhando do seu amor para com Deus, você vai me desculpar, mas ele é um hipócrita. Eu não quero nem saber quem é. Só sei que é um hipócrita. Garanto a vocês, irmãos.
Qualquer um que se orgulhe do seu amor para com Deus é um hipócrita. Eu desafio você a ler a história da igreja e encontrar dos homens mais usados por Deus, algum deles que se gloriavam disso. Na verdade, todos reconheciam a fragilidade do seu amor para com Deus. Isso é uma característica, irmãos. Isso é um sinal de que o Espírito de Deus está de fato agindo na minha vida, me guiando, sabe? Porque ele me dá essa consciência de que eu não amo a Deus como eu deveria amar. Sexto, estou quase encerrando, cara. Se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, ele me dará consciência de que há pecado no meu ser. Outra áreazinha bem delicada, irmãos. Escute, o Espírito Santo, ele é um espírito de luz, ele é o espírito da verdade, ele é o espírito que é santo, entende? E quando ele nos conduz e nos dirige, sempre estaremos cientes do nosso real estado interior. Isso começa, irmãos, na convicção de pecado antes da conversão, mas não para aí, querido. Torna-se ainda mais intenso posteriormente, porque, escute, isso aqui, gente, é uma das coisas mais interessantes que você deve aprender com relação à vida com Deus. Quanto mais perto você estiver da luz, mais ciente estará da escuridão. Quanto mais você se achega a Deus, mais consciência você tem do seu próprio pecado, irmãos. Essa é a experiência de todos os homens levantados por Deus que têm o seu nome cravado na história da igreja, querido. Quanto mais perto de Deus, mais consciência do seu pecado. Lembra lá de Isaías? Quando ele viu a glória de Deus, o que é que aconteceu com ele? O grito de desespero. Toda a história da Bíblia, na Bíblia é exatamente isso, irmãos. Quando o homem tinha uma percepção da glória de Deus, ele caía como morto no chão. Eu vi Deus, vou morrer. Isso aconteceu lá com o pai de Sansão, que eu esqueci o nome dele aqui, quando o anjo vem lá, o Senhor vem para dar notícia de que a esposa dele vai ter um filho. Quando o anjo sobe na fumaça ele entra em desespero, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E a mulher diz, calma, moço. Se fosse para nos matar, ele não teria nos dado essa notícia tão boa, né? Por que o medo? Porque estava diante da glória de Deus, irmãos. Todo homem que presenciou a glória de Deus caiu prostrado como morto no chão. É essa a realidade. Quanto mais perto de Deus, mais consciência do meu pecado eu tenho. Isso é fruto do agir do Espírito Santo na nossa vida, querido. Quando uma pessoa se acha santarrão demais e sai por aí vomitando santidade, irmãos, você pode ter certeza, querido. Isso é típico de pessoas hipócritas. Homens de Deus, conscientes da presença de Deus, eles verão, eu vou usar uma expressão muito usada pelos antigos, eles verão o negror da sua alma, sabe? A escuridão da sua alma, porque é isso que o homem é. Aqui eu chamo sua atenção, querido, para a reação do cristão contra a prática do pecado. Quando um homem que ainda não nasceu de novo faz o que é errado, como é que ele age, querido? Ele vai se irritar consigo mesmo, ele vai dar, por assim dizer, coices em si mesmo, mas fica nisso. Fica contrariado por ter que sofrer pelo que fez, vai ter que pagar por aquilo que fez. Talvez ele se aborreça porque ficou aquém daquilo do padrão que ele tinha estabelecido para ele mesmo, tá? Do seu código pessoal. Mas é tão somente, querido, tudo isso é tão somente uma manifestação de orgulho de um modo ou de outro. Entretanto, a reação do cristão não é essa, irmãos. Quando o cristão cai em pecado, a sua reação é de tristeza, ou deveria ser de tristeza. Ele se entristece porque ele sabe que ofendeu não tanto a lei de Deus, mas o amor de Deus. O Filho de Deus, irmãos, ele não tem medo do castigo, não deveria ter medo do castigo, nem fica meramente consciente, né, de haver quebrado alguma regra, alguma lei. O problema dele é que ele se dá conta de que pecou contra o amor de Deus. Esse é o problema do Filho de Deus. Eu preguei sobre isso aqui, irmãos. Pecar contra o amor é imensamente superior, querido, mais grave do que pecar contra a lei de Deus. Porque quando eu peco contra o amor, eu estou ferindo o coração do meu Pai. Eu estou entristecendo o coração do meu Pai. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 7, né? Da tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Aí ele diz assim: mas agora me alegro não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofresse nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação,
que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, irmãos, morte. Olha quando a pessoa se entristece de acordo com o agir de Deus, quando ele é convencido do seu pecado pelo Espírito Santo. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes nesse assunto. Então, quando uma pessoa, ela realmente, ela se arrepende, movido pelo Espírito, querido, há uma mudança, há uma transformação na vida da pessoa, entende? Eu estou indo rápido, irmão, por causa do tempo, tá? Eu encerro o capítulo 14. Eu vou dar sequência, mas eu vou começar a trabalhar o versículo 15 a partir da semana que vem. Por último, irmãos, se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, ele está produzindo em mim o seu fruto. Aqui, irmãos, essa é uma das coisas que a gente precisa pensar, irmãos. Primeiro, a Gálatas 5, 22 e 23 diz: Mas o fruto do Espírito é. Irmãos, eu vou listar e vou te dar só uma característica de cada fruto, porque isso serve para a gente sondar o coração. Eu vou dizer a vocês, eu falho em algumas coisas aqui, irmãos, eu tenho consciência disso. É o que eu estou falando. Quanto mais você se achega a Deus, mais consciência você tem, querido, da fragilidade do seu ser, do pecado no seu coração. Escute, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amor, querido. Ele está falando aqui de amar a Deus e amar ao próximo. E amar aqui não é exatamente um sentimento, mas é uma atitude, tá? Eu não vou entrar nos detalhes. A alegria, irmãos, é uma alegria interior produzida pelo Espírito que não depende das circunstâncias externas. Ela está enraizada em duas coisas: na certeza da salvação e na presença de Deus em nossas vidas. Tá? A gente falou muito sobre isso, tá? Lá em Filipenses, quando nós estávamos trabalhando essa questão lá de Paulo, tá? Quando ele diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece, a gente ministrou um pouco sobre isso lá. Essa alegria, essa alegria que ela independe de circunstâncias, querido. Novamente, ela está enraizada em duas coisas: na certeza de salvação e também no fato de você saber que Deus está presente na sua vida. Paz aqui não é só paz interior, irmãos, tá? É paz com os outros. O fato de eu estar em paz com Deus faz com que eu esteja em paz com o meu semelhante, mas também faz com que eu tenha paz comigo mesmo. Então é uma paz completa, sabe? É uma paz holística, envolve a minha relação com Deus, envolve a minha relação com o meu semelhante, com o meu próximo, e é lógico a minha relação comigo mesmo, tá? Paz interior. Longanimidade, irmãos, fala de ânimo longo, é paciência diante de provações ou provocações, sem desistir nem retaliar. É a capacidade de suportar o mal com calma e fé, esperando o agir de Deus. Isso é longanimidade, tá? A outra palavra aqui é benignidade, é agir com bondade, é ser bondoso. Só que isso, querido, às vezes a gente confunde, né? Porque ser bondoso, irmãos, o fato de ser bondoso, isso não é incompatível quando a pessoa ela sente uma indignação justa. Se você pensar em Jesus Cristo, ele era benigno, mas ele também se indignou, sabe? Você pega lá o texto, quando ele vai lá no templo lá, que ele sai, a última temporada de The Chosen mostrou isso, né? Ele chega lá no templo e ele sai, literalmente ele chuta o pau da barraca, ele chicoteia as pessoas, ele está irado. A bondade não nos impede de sermos irados, de ter uma ira santa de vez em quando, entende, querido? A gente pensa que ser bom é ser besta. Não, a pessoa boa é justa, tá? Ela sabe o que é certo e o que é errado, tá bom? E bondade, agora a bondade ela vai além da benignidade, é a disposição ativa de fazer o bem até quando é difícil, e também implica em firmeza moral e compromisso com a verdade. Eu estou correndo aqui para terminar, irmãos. Fidelidade aqui, querido, não se refere apenas à fé em Deus. Em algumas traduções, ao invés de fidelidade, está fé. Mas o termo correto é fidelidade. É a qualidade de ser fiel e digno de confiança, tanto para com Deus quanto para com o próximo.
Isso é uma característica do Espírito. Isso é fruto do Espírito, irmãos. Mansidão, querido. Irmãos, há um conceito que eu acho assim tremendo, mas, ei, querido, pensa na coisa difícil. Mansidão é humildade e força controlada. Não é fraqueza ou timidez, mas um poder sob controle. É a disposição de suportar o mal sem ressentimento e a moderação na reação diante da injustiça. É você ter poder para revidar, mas porque você é manso, você escolhe não revidar. Poder, força controlada é ser manso, irmãos. Oh, Jesus, meu Deus do céu. E domínio próprio é a capacidade de controlar paixões, desejos e impulsos da natureza humana, mantendo os nossos instintos sob a disciplina do Espírito Santo. É a capacidade de se controlar, irmãos. Ah, querido, como a gente. Veja, isso aqui é fruto do Espírito. Se o Espírito está em mim e está me guiando, então, naturalmente, alguma dessas coisas devem aparecer na minha vida, tá? Novamente, querido, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, entendeu? Tudo isso é fruto do Espírito. Agora, deixa eu trazer um pouco de consolo para o teu coração, porque eu sei que a mensagem é difícil, né? A, a- Quando o Lloyd Jones estava concluindo essa questão toda aqui, ele diz algo interessante, né? Ele está falando sobre essas características de alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Aí ele diz: escute, irmãos, isso aqui é para trazer um pouco de paz para o nosso coração e consolo, tá? Ele diz assim: não estou perguntando se você é perfeito com relação a qualquer dessas questões, tudo que foi colocado aqui, tá? Estou simplesmente perguntando, e o faço para animá-lo. Você encontra em si próprio alguma evidência dessas coisas? Se encontra, você é cristão. Graças a Deus por isso. Porque se for esperar tudo, tô ferrado, irmãos, tá? Então, se você encontra alguma evidência dessas coisas, você é cristão. Se há apenas um mínimo, apenas uma simples e um pequeno traço dessas coisas, você é uma criança bem pequenininha, talvez um bebê recém-nascido. É o começo. E ele finaliza dizendo: ninguém deve ficar desanimado. Se houver tão somente indícios de vida em você, isso já é suficiente, tá? Por que que eu trouxe isso aqui, querido? Porque eu coloquei algumas coisas, irmãos, que mostram para nós se de fato nós estamos sendo guiados. São coisas práticas, irmãos. Se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, então o fruto há de se manifestar na sua vida. É lógico, porque o Espírito está produzindo isso na sua vida. E isso é muito simples. Se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, ele te dará consciência de que há pecado no teu ser. Você tem consciência, por mais que se esforce para viver em santidade, por mais que queira agradar a Deus, você vai encontrar pecado na sua vida. Por quê? Porque quanto mais próximo de Deus, querido, mais consciência de pecado eu tenho. Se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, ele faz com que você se preocupe com a sua falta de amor a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Eu tenho consciência de que não amo a Deus o suficiente, de que meu amor é fraco, é pobre para com Deus. Isso é por causa do Espírito em nós, querido. É porque eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo que eu sinto essa fraqueza no meu amor para com Deus. Se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, ele está fomentando em mim um maior desejo por conhecer Deus e por conhecer o Senhor Jesus. Lembrando que esse conhecimento de Deus e esse conhecimento do Senhor Jesus Cristo vem por meio da palavra do Senhor, tá bom? Há um desejo no meu coração de ler a palavra e eu leio para conhecer. Irmãos, é interessante, tá? Eu mesmo, depois que eu estava preparando a mensagem, eu digo: Senhor, eu não leio com essa mentalidade, eu vou ler para conhecer. Não, eu vou ler para aprender. Aí eu tive que mudar o foco da leitura, né? Eu vou ler agora para conhecer o Senhor, para encontrar Cristo, para encontrar Deus na palavra. Não é tão difícil no Velho Testamento encontrar Deus, tá? Jesus Cristo a gente tem que fazer um. Mas ler com essa mentalidade, ler com essa finalidade de encontrar nas Escrituras o Senhor nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo. Se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, querido, então significa que o Espírito está movendo em meu coração para que eu ame os meus irmãos em Cristo, tá? E por último aqui, se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo,
é Ele que determina a minha perspectiva da vida. Eu tenho um interesse diferente pela vida. Eu gosto das coisas espirituais. Eu tenho prazer nas coisas de Deus. Então, se há algum tipo de evidência dessas características em você, querido, significa que você é um cristão e você está sendo guiado pelo Espírito Santo, tá bom? Vamos orar ao Senhor?